Olá! Hoje é dia 15 de outubro de 2022. Nós estamos sendo presenteados por essa natureza maravilhosa que está aqui nos rodeando, com esse sol que hoje nos presenteou. E nós estamos aqui para iniciar esse projeto, que já é um sonho meu antigo, poder ter um sofá, uma varanda, uma vista maravilhosa para a natureza e poder falar sobre saúde. E hoje nós vamos falar sobre comportamento infantil nesse pós-pandemia. Eu, Aparecida Xavier, fonoaudióloga, vou receber a doutora Luciana Lameirão, pediatra, e a doutora Carolina Teixeira, que é psicóloga infantil, e nós vamos abordar, dentro das nossas experiências práticas, esse assunto que tem, digamos assim, atemorizado um pouquinho os pais em relação a como as crianças têm se comportado nesse período que está muito caracterizado realmente nesse pós-pandemia. Então aguardem que nós já vamos começar! Esse nosso encontro foi motivado por uma live que eu tive a oportunidade de realizar com a doutora Luciana Lameirão, pediatra, agora no último dia 27 de setembro. Nós falamos sobre desenvolvimento infantil e o quanto esse desenvolvimento tem sido afetado exatamente por algumas questões que nós observamos que são muito características desse pós-pandemia. Só que antes de nós realizarmos a live, nós abrimos as nossas caixinhas de perguntas e foi muito interessante a quantidade de perguntas que surgiram, muito mais sobre desenvolvimento relacionado aos comportamentos das crianças do que de fato a algum diagnóstico ou a alguma questão mais específica clínica. E então nós pensamos que seria muito importante voltarmos a nos encontrar e falarmos sobre esse assunto, o comportamento infantil nesse período pós-pandemia. E para começarmos o nosso bate-papo, eu convidei para essa tarde a doutora Luciana Lameirão Machado, pediatra, e eu preciso confessar a vocês que ela é pediatra da minha filha mais velha, aliás da mais nova também. É isso que eu ia falar. Doutora Luciana é especialista em pediatria e puericultura, filiada à Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada em emergência pediátrica pelo Hospital Israelita Albert Einstein, atua em consultório em pediatria e é formada há pelo menos 28 anos. Doutora Luciana, é um prazer enorme te ter aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Vai ser muito bom o nosso bate-papo. Com certeza vai ser muito bom, um prazer todo meu de estar aqui. Também é uma experiência que eu gostaria de ter, né? E também estou realizando um pouco esse sonho aí. Sim, com certeza. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cida. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também. E nós estamos aqui também com a doutora Carolina Teixeira, psicóloga. E aí tá tudo em casa, né? Ela também é psicóloga da minha filha mais velha. A doutora Carolina, Carol, vou chamar de Carol, bacharel em psicologia, pós-graduanda em TCC, terapia cognitivo-comportamental, certificada em orientação parental e disciplina positiva e capacitação em acompanhamento terapêutico baseada no modelo Denver. Carol, seja muito bem-vinda também. É um prazer enorme te ter aqui para nós também podermos bater esse papo super importante. Eu espero somar bastante, contribuir aí com as dúvidas do pessoal. É um prazer para mim estar aqui também. Sou nova nessa coisa toda da live, então estou um pouquinho nervosa, mas vai ser muito bom. Faz parte. Daqui a pouquinho você tira de letra. Muito bem. Para começarmos o nosso bate-papo, eu vou direcionar, doutora Luciana, minha primeira pergunta para você. Luciana, na sua prática clínica, quais têm sido as queixas mais frequentes relacionadas a comportamentos das crianças que, na sua visão, são bem características desse período pós-pandemia? Explica pra gente aí como é que tem sido a sua prática, essa sua visão e o que você tem visto. Então, Cida, os pais relatam sempre muita birra por parte das crianças. A birra, o comportamento de enfrentar, de desobedecer, de questionar, e isso é uma coisa pré-pandemia já. O que aconteceu, o que eu notei na minha experiência assim, de consultório nesses últimos tempos é talvez os pais estejam com uma urgência muito grande de correr atrás de tudo que ficou parado, de resolver tudo que não se resolveu nesses 2, 3 anos de pandemia. Talvez por isso as crianças também estejam com essa urgência de demandar uma atenção dos pais. Eu não sei se é isso, mas existe realmente um aumento desse comportamento. As crianças estão mais birrentas. Essa é a queixa dos pais.
né? Na live que a gente fez em 27 de setembro, teve uma caixa de pergunta que uma mãe colocava pra gente, né? Meu filho tem 5 anos e tudo é uma luta. É uma luta para escovar o dente, é uma luta para se arrumar para ir para a escola, é uma luta para comer. Ele questiona tudo, ele faz birra com tudo. O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo de errado? Então, eu acho que essa é a questão central. As crianças estão mais birrentas depois da pandemia? Elas sempre foram assim? Tá pior agora? E aí, eu acho que a gente trocar informações aqui hoje vai ajudar muito esses pais a lidarem com essa situação. Luciana, foi super importante você fazer ressaltar, né, esse detalhe sobre como estão esses comportamentos dessas crianças nesse pós-pandemia e a gente trazer realmente essa pergunta. As crianças estão mais birrentas, mais pirracentas? Estão. Na minha percepção, estão. Mais desafiadoras, mais opositoras, né, muito mais participativas até do dia a dia dos pais. Mas eu já sou fonoaudióloga há pelo menos 20 anos e pude observar como eram as crianças antes da pandemia e como elas estão agora. Mas também, até como mãe, eu também vivo essa experiência de entender e perceber que parece que a gente... Eu falo isso assim, até nos meus encontros sociais, assim, gente, parece que virou a página do livro. Parece que, sabe, mudou o ciclo. A vida ganhou uma velocidade, ganhou um ritmo. E eu observo, até por conta das orientações que a gente precisa passar para os pais concernente à comunicação deles em casa, né? Já que a minha alçada é fonoaudiológica, mas a gente não pode fugir dessa comunicação. E aí eu observo muito o quanto que as crianças absorvem dessa estrutura familiar que está mais acelerada, que é tudo ao mesmo tempo agora, que não dá tempo para quase nada, né? O lazer tem estado muito encurtado também, às vezes não existe. Eu me cobro muito pessoalmente até em relação a isso na minha própria casa. Ou seja, a gente voltou ao que era antes da pandemia, uma vida corrida, uma vida agitada, depois de passar 2, 3 anos num slow motion. Só que crianças não têm essa experiência de vida pré-pandemia enorme. Não. Muitas nasceram na pandemia, muitas tinham 1 aninho quando começou a pandemia e cresceram, passaram 2, 3 anos, que é um período às vezes mais da metade da vida delas, uma vida mais devagar, mais lenta, com os pais presentes. E agora, todo mundo correndo atrás do tempo perdido, escola, atividade. Como é que ela vai chamar atenção para o pai e para a mãe que ela quer olho no olho, ela quer presença? Pode ser por aí, né? A Carol tá ali doida para falar. Vamos deixar. Eu quero te fazer uma pergunta, Carol, que você vai nos aliviar aqui. Existem diagnósticos específicos que no olhar da psicologia, né, na prática psicológica, tem como característica maior, vamos dizer assim, mudanças de comportamento? Ou você também é dessa opinião, até pela sua prática clínica, de que virou essa chave, a página do livro foi mudada, o capítulo é outro e essa vida tá realmente mais corrida? Você consegue perceber isso também na sua prática clínica? Conta um pouco pra gente desse seu olhar como psicóloga. Eu queria até pegar um gancho, né, na fala da Luciana, que eu acho que tem 2 aspectos muito importantes pra gente colocar, assim, né? Que é exatamente isso, essas crianças estavam ali nos primeiros passos da vida e tudo funcionava muito perfeitamente com a mãe em casa, o pai em casa. Então eu tenho toda a minha estrutura familiar assim do jeitinho que eu sempre sonhei e do nada isso é arrancado, né? Elas não têm esse repertório de vida que nós tivemos, de trabalho, de correria e de responsabilidades, de rotina, porque ali as crianças acordavam a hora que elas queriam, elas tomavam banho na hora que a mamãe chamava e eu comia com a minha família, mas do nada eu tenho que ir pra escola e aí tem um cuidador, ou então eu tô no integral, né? E a minha mãe só vejo no final do dia e o meu pai também, e eles chegam, eu não tô com eles, eu tenho que tomar banho e depois já ir dormir. Então assim, tudo foi mudado, né, arrancado com muita rapidez, né? Não se teve aquele também tempo de se preparar essa criança para essa mudança, que para elas era o normal, né? O período de pandemia para muitas crianças era o normal. O normal da minha vida é isso. E aí, do nada, eu tenho que viver uma outra coisa, que eu não tinha repertório para isso, né? Porque a gente sabe que em alguns lugares a gente senta e aguarda, e espera, né? Tem fila, né? No mundo, no nosso mundo, tem fila, tem regras, né? Tem ordem. E não foi apresentado esse repertório social, né? Muitas vezes os pais colocam, né, essa perspectiva de ele não sabe fazer tal coisa, mas foi ensinado para ele fazer tal coisa, foi apresentado, é uma expectativa que a gente tem dessa criança infundada, porque nunca foi apresentado para ela isso, né? Então, a gente sempre pensa que a mudança do comportamento dessa criança é sempre o primeiro sinalizador aí de que alguma coisa está acontecendo, mas não necessariamente isso é um diagnóstico. Um diagnóstico assim, essa criança tem TOD, essa criança tem TDAH. Não, é um diagnóstico de alguma coisa não está funcionando muito bem para essa criança.
E a única maneira que eu sei colocar isso para fora e externalizar para o mundo é com o meu comportamento. Até porque a minha comunicação não é muito bem, né, estabilizada ali, porque eu não aprendi a me comunicar dessa forma, como nós estamos nos comunicando aqui agora, né? Eu não sei organizar muito bem minhas emoções, porque isso também é um processo. O meu cérebro não é muito maduro. Ele ainda está se desenvolvendo, né? Ainda estão acontecendo muitas podas ali, muita coisa eu tô perdendo para ganhar outras. Então, o comportamento é um sinalizador. Mas o diagnóstico que a gente tem que pensar é, nossa, por que essa criança está em sofrimento? Por que esse comportamento precisa aparecer dessa forma? Por que ele precisa se jogar no chão para se comunicar comigo? Não necessariamente vai ser um TOD, um autismo, né? Mas é um diagnóstico de sofrimento, ao meu ver, né? Essa criança sofre, eu preciso ajudá-la, independente de ter um nome, né? Ou de se laudar de alguma forma o que está acontecendo ali. Ter uma classificação, né? Só vou fazer um adendo sobre as siglas, né? Que pode ser que muita gente que esteja nos assistindo não tenha ideia do que é TOD. TOD é o transtorno opositor desafiador. Que muita gente hoje fala isso. Eu acho que o meu filho tem esse transtorno porque ele me desafia por tudo. Tudo que eu falo, ele rebate. Ele desobedece muito. E às vezes é o que a Carol está falando. Ele simplesmente percebeu que, ao fazer a birra, ao ter esse comportamento, ele recebe uma atenção que ele recebia lá na época da pandemia, quando ele estava em casa com todo mundo. E aí a gente tem que pensar o seguinte, onde está a raiz do problema? A raiz do problema é um diagnóstico, a criança realmente tem um transtorno, ou é essa adaptação ao novo ciclo? E aí eu queria chamar a atenção que a gente tem dois tipos de criança aqui, vamos supor assim, dois públicos infantis. Um público que tinha repertório, que são as crianças mais velhas, que perderam, que tinham vida social, que tinham escola, tinham amigos, tinham festas para ir, e perderam tudo isso, ficaram trancados 2 anos, e aí isso gerou uma série de problemas naquela época, como a depressão, a ansiedade infantil, a gente tratou muito isso naquela época. Esses agora estão até fluindo melhor, porque eles estão voltando ao que eles consideravam normal. Mas os pequenininhos, eu falava isso na época, quem nasceu na pandemia, na verdade, foi um privilegiado, se vocês querem saber, porque é o bebê que teve a mãe em casa 1 ano, 2 anos, podendo dar mamar, porque a nossa lei ela estimula, a sociedade brasileira estimula a amamentação até 6 meses, mas a nossa lei faz com que a mulher tenha que voltar ao mercado de trabalho com 4. A sociedade brasileira estimula a amamentação até os 2 anos de vida, mas a mulher brasileira, a realidade dela é que ela sai para trabalhar com a criança com 4 meses, deixa numa creche ou com alguém, às 6 da manhã e chega às 11 da noite morta de cansada. Então, é uma realidade que não condiz com essa amamentação. E, de repente, essas crianças que nasceram em 2020, elas tiveram esse privilégio. Mães de home office, isso aí foi assim a minha realidade. Mães de home office trabalhando assim, ó, com a criança no peito. Eu tenho uma foto de uma paciente minha no meu Instagram, foi na semana da amamentação, que eu até falei dela. Ela tá no home office com fone, não sei o quê, e com a menina aqui no peito. Quantas viveram isso? E essas crianças, de repente, agora, elas com 3 anos e meio, 4 anos, aquela fase que começa a aprender o social, tendo a vida delas virada de cabeça para baixo. Será que não está aí a fonte dessa birra aumentada? Porque essa geração é mais birrenta que a anterior? Eu acho que não. Essa geração aí está sofrendo uma mudança, uma quebra de paradigma que eles não estavam prontos. E aí, como é que a gente lida com isso, gente? Como é que a gente pode ajudar as mães a lidarem com isso? Porque está difícil. Carol, super interessante essa sua colocação em relação o diagnóstico, na verdade, ser um diagnóstico de sofrimento, não é? Porque corrobora muito com também a colocação que a Luciana colocou, de que a gente está falando, na verdade, de 2 públicos. E os 2 públicos estão sofrendo, não é? Sofrem dentro da sua, proporcionalmente, dentro da sua idade, dentro do que conseguiram viver, os mais velhos, tendo um modelo antes, né, da pandemia, de socialização, de rotina de vida, e esses mais novos, né? E aí eu posso falar da minha experiência pessoal, uma coisa que eu debati muito com o meu esposo, nesse pós-pandemia, logo assim que a gente começou a sair, a gente demorou muito para sair de casa. A Luciana é a nossa maior testemunha, assim, do quanto que a gente demorou. E ela até nos incentivava, falando, gente, vocês já podem sair, sai de máscara, as crianças podem sair, a gente com aquele medo. E aí, assim, ir a uma farmácia era um problema, porque as 2 corriam. Eu me lembro que uma vez eu escorreguei, quase caí na porta da farmácia, segurando a Maria pelo gogó, porque ela querendo correr. Tamanha era a agitação dela, assim. Isso era na farmácia, na padaria, no supermercado.
E a gente conversando, ele muito assim, inquieto, perguntando o que está acontecendo com essas meninas, assim, principalmente com ela, que era mais velha, que já tinha vivido essa experiência, né, de já ter ido a outros locais. Eu falei, você está esquecendo de uma coisa importante. Ela viveu isso num tempo muito curto e agora é muito novo para ela voltar a estar nesses locais, né, e aprender a se comportar nesses locais, principalmente agora com uma outra configuração. Existe uma outra criança menor, é irmã, não é? E tudo que ela ainda não conhecia, que agora ela verbaliza muito mais, ela se expressa muito mais. Então foi um aprendizado para nós e hoje a gente consegue ver, né, concretizado o que eu falei para ele há algum tempo atrás. Eu falei, isso vai passar. A gente precisa continuar indo, a gente precisa... Porque ele falou assim, olha, a gente precisa... Teve um momento que ele me propôs, ele, vamos combinar? Quando a gente tiver que ir à padaria, ou vai só você ou vai só eu. Eu falei, não, a gente não pode fazer isso, elas têm que ir, elas têm que estar lá. Né? Então, super interessante essa colocação, porque de fato a gente tem esse público dos que viveram um período pós-pandemia e tinham socialização e os que não tinham, né? Como aconteceu comigo lá em casa, que tem esses dois parâmetros e essa dificuldade que a gente realmente tem. E a minha busca em fazer essa pergunta em relação a diagnósticos é porque, não sei se a doutora Luciana vive isso, mas os pais chegam muito na clínica fonoaudiológica querendo um diagnóstico. E já perguntam, você acha que ele tem TDAH? Você acha que é autismo? Você acha que agora o mutismo seletivo também, que está muito em alta. Você acha que é isso? Você acha que é aquilo? E existe essa questão realmente diagnóstica, mas do sofrimento, né? E na fonoaudiologia a gente tem aí muito a trabalhar, porque a comunicação desses pais com essa criança é o carro-chefe, onde a gente precisa intervir, né? Sugerir estratégias, propor algumas mudanças que, graças a Deus, a gente consegue ver os resultados para aqueles que estão abertos, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, doutora Luciana. E aí, diante então dessas constatações, né? Como que você, como pediatra, enxerga e como é que é essa... Eu tenho essa curiosidade, isso é uma curiosidade minha particular. Como é que é essa receptividade para essa família, para os pais, na sugestão de um suporte psicológico para a criança, para a família? Como é que você faz? Sugere para a criança? Sugere para todo mundo? Como é que é isso? Então, Cida, vamos lá, temos dois cenários aí, né? Temos aquela família que já chega assim para mim. Doutora Luciana, eu acho que o fulaninho precisa de um psicólogo, precisa de uma fono, precisa... Por que eu notei isso, isso e isso? Isso acontece. O segundo cenário é a família que não percebe, que traz uma queixa do tipo, doutora, não tem um calmantezinho para dar não, porque tá demais. Tá agressivo, tá me batendo, tudo que eu falo me desafia, me desobedece, não tem um remedinho para acalmar, um floral, alguma coisa. Tem esses dois cenários, né? Então, assim, a minha abordagem, tanto num cenário como no outro, eu sempre busco, sim, encaminhamento. Quando a mãe já vem com essa demanda, eu tento saber por que ela está falando aquilo e, normalmente, eu tenho uma frase seguinte, se a mãe tem aqui no coraçãozinho dela que ela precisa passar por uma investigação mais profunda, eu vou junto com ela. O máximo que vai acontecer, é o que eu sempre falo, é chegar lá no consultório da Carol fazer uma avaliação 2 e falar assim, Lu, tá de alta, a criança tá bem, não tem diagnóstico nenhum, era um estresse momentâneo e tal. É o máximo que vai acontecer, é a Cida falar pra mim, não, Lu, ó, tava tranquilo, era só uma fase, já tá resolvido. Não vai perder nada com isso. Agora, se eu falar pra mãe, bobagem, mãe, tempo dele, daqui a pouco passa, e for alguma coisa, eu perco tempo precioso de estimulação. Então, assim, a minha conduta é sempre realmente encaminhar. Quando é o cenário que eu percebo e a família não percebe, é um pouco mais complicado. Eu tenho que ir com um pouco mais de jeito, porque às vezes, se eu for muito assertiva, eu posso espantar essa família. Já aconteceu. Então, eu tento ir com jeito e eu converso, olha, a nossa mente, nossa emoção, ela é uma coisa difícil de dominar até pra gente. Quanto mais que uma criança está com o cérebro em formação, o cérebro da criança é imaturo. Eu explico isso para os pais. Sabe aquela coisa do desejo primitivo? É isso, tá com fome, quer comer, tá com fome, quer dormir, e gostei disso, quero pegar, não importa se é seu, não importa se socialmente está correto, pensei, vou falar. Criança não tem filtro, isso vai desenvolvendo com o tempo. Então, lidar com emoções para eles é difícil.
Se pra gente é, imagina pra eles. Aí eu falo, gente, já pensou numa terapia? Como assim, poxa, terapia é tão bom, eu vou devagar, eu dou o meu exemplo. Eu fiz terapia há muitos anos, resisti tanto pra fazer, depois que eu fiz a minha vida mudou, porque você aprende a se autoconhecer, você aprende a usar ferramentas que você nem sabia que tinha no seu interior, no seu psique, e só um profissional da área consegue fazer você alcançar elas. E aí eu vou dando meu exemplo, vou assim, e normalmente eu encaminho, né? Encaminho a criança. Embora 99,9% das vezes, eu como pediatra já saquei que o problema ali não é a criança, é o entorno, é a família inteira precisa de tratamento. Aí eu encaminho a criança e às vezes eu passo um zap para a colega psicóloga avisando que eu acho que se trata de um problema familiar maior, para ela ter esse cuidado na abordagem. É assim que eu tenho feito. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Respondi. Respondeu. Muito bom. E aí, né, Carol, você concorda comigo que 99% das vezes o problema não é a criança só, né? Ou não é nem a criança, é todo o entorno. Eu costumo brincar, eu falo, quem nos dera se todos pudessem fazer terapia. Exatamente. Crianças, pais, né? Ali o entorno, porque a gente sabe que também tem estruturas familiares diferentes, né? Mas a gente precisa pensar nisso, né? Que o que está acontecendo com a criança ali nem sempre envolve só essa criança, até porque essa criança ela é constituída de um entorno, né? Muito então maior. Muito maior, que não é só ela. Todos né? os seres humanos, né? Mas a criança ela é muito mais dependente Sim, né, desse sim. entorno, ela se move por causa desse entorno. Então tudo depende do outro, porque ela ali, muitas vezes ela tá reagindo, ela tá seguindo. Fora o pensamento mágico da criança de achar que ela é o centro de tudo, o que ela pensa acontece. Então, sei lá, se o pai vai embora de casa, a culpa é dela. Se morreu algum parente, ela se sente culpada. O pensamento mágico de se sentir culpada, imagina o fardo que elas não carregam. É bem complexo mesmo a gente olhar para essa criança assim e pensar assim, nossa, o problema tá nela, né? Eu acho que é um pensamento complexo. Acho que a gente precisa parar um pouquinho e pensar também como que essa família, como que esses pais estão se colocando também nesse processo problema, né? A gente na psicologia brinca que existe sempre o bode expiatório, né? Que é onde aparece, né? O primeiro sinal ali de alerta. E essa criança muitas vezes é o bode expiatório. Não começou com ela, mas ela foi, até por falta né, de instrumentos, o que primeiro chamou a atenção ali na estrutura familiar. Muitas vezes começou ali com a mãe, com o pai, com a gestão, com a organização, com a ausência de rotina, mas essa criança ela não tem instrumentos para lidar com isso. E aí ela é a primeira a chamar a atenção e falar assim, opa, gente, tem um problema aqui. E muitas vezes é nela que aparece o problema. Aí o pai fala, a gente tem que levar pra terapia. E ela não fala, oi gente, tem um problema aqui. Não, ela faz birra, ela se joga Ela no se chão. joga no chão, exatamente. Ela começa a desafiar, a desobedecer. E ela não quer tomar banho, ela não quer comer. Ela não quer escovar o dente. Né? E a gente fala que esse é o paciente que foi identificado. Mas existem, né, esses demais pacientes na família. E por isso que eu acho que a orientação parental, ela é muito importante. Não adianta essa criança estar toda semana dentro do consultório, a gente trabalha diversas coisas com ela, e inclusive percebe às vezes que não tem nem muita coisa para trabalhar, porque essa criança traz assim uma naturalidade, né, no falar, no se expressar, no sentido de, tá difícil lá em casa, né, tipo assim, eu entendo que tá muito difícil, mas assim, eu não sei o que eu posso fazer pra melhorar a minha mãe, né, quando ela não me escuta no que eu tô falando pra ela. E eu percebo muito isso no consultório quando eles colocam assim, tia Carol, eu não consigo falar, né, porque todo mundo discorda de mim. Então, tipo assim, eu não sou ouvido. Eu não sou ouvido. E aí, o que eu faço pra ser ouvido? Eu grito. Eu não consigo falar. Eu só sou ouvido quando eu grito. Então, eu vou gritar. E isso não é uma maldade da criança. Eu sempre converso muito com os pais. Não é maldade. Não é que às vezes as pessoas falam assim, ela é maliciosa. Nossa, essa menina é maliciosa, manipuladora. Não é, isso é uma leitura de mundo. É a forma como ela, à medida que foi crescendo, leu esse mundo. O mundo funciona melhor, as pessoas me escutam melhor quando eu grito, né? É igual quando a gente tá crescendo e toda vez que a gente passa por um caminho, a gente bate o pé na pedra. Andei por aquele caminho, bati o pé na pedra. Andei de novo, bati o pé na pedra. O que eu vou fazer? Eu vou desviar. Eu tô aprendendo que toda vez que eu passo ali, eu bato meu pé na pedra. É a mesma coisa, eu grito, minha mãe me escuta. Eu grito, meu pai me escuta. Eu grito, fulano me atende. O que eu vou fazer? Eu vou gritar. Eu falar baixinho não resolve, ninguém me escuta assim. Meu pai não escuta minha mãe assim. Minha mãe não escuta meu pai quando ele fala baixinho.
né? Então fica um processo que aparece primeiro nessa criança porque ela não sabe se organizar muito bem. E o pai e a mãe muitas vezes já conseguem ir organizando, né? Organizando, né? É uma hora de desaba lá tudo, né? Mas eles vão mantendo ali uma certa normalidade na vida. A criança já não tem todos esses instrumentos para conseguir manter, né? A criança se desorganiza mais facilmente, mais perceptivelmente, né? Agora, você falou sobre o gritar, né? Eu lembrei de uma cena que eu acho que foi num filme, eu não lembro onde foi que eu vi, que assim, a criança estava falando, tentando falar alguma coisa que tinha acontecido na escola para o pai ou para a mãe, e o pai e a mãe, pobre coitado, estava trabalhando, era home office, estava lá assim, filho, tá, não sei o quê, tá trabalhando, né? E aí a criança começa a escalar uma estante, e olha o que eu tô fazendo aqui, pai, escalou a estante, e aí o responsável larga o celular, olha para ela e vai até ela e fala, por que você fez isso? Não faça isso, você pode cair. Porque aí você larga o celular e você olha no meu olho enquanto eu falo com você. Então, isso era uma cena de... Foi um filme. Eu não estou lembrando o que foi exatamente, mas foi uma cena de um filme. Então, assim, é isso mais ou menos, né? É isso. Quando você sobe no sofá, sobe na estante, o adulto para o que está fazendo e te dá a atenção que você está demandando. E aí eu já percebi que para ter essa atenção eu preciso fazer coisas maiores do que simplesmente contar uma história. Coisas que chamem a atenção. Né? Coisas às vezes até arriscadas. Muitas vezes coisas até de risco. Então, talvez seja essa, a comunicação. É a maneira que eu encontrei de me comunicar. Gente, foi super interessante vocês citarem esses exemplos, porque eu aqui, como fonoaudióloga, me fez lembrar alguns exemplos agora recentes que a gente acabou de viver lá na clínica. O primeiro caso é um menino que já mudou várias vezes de escola e o discurso dele é, você vai ver, eu vou conseguir fazer com que meus pais me mudem de escola mais uma vez. Porque a problemática da escola, quando é trazida, quando é levantada por ele e que ele coloca, nitidamente, se nós fôssemos tradutores, para a gente, a tradução é assim que eu consigo atenção, é assim que eu consigo ser ouvido, é assim que eu consigo que pare tudo em meu entorno para que eu seja ouvido, né? E ele conseguiu esse gatilho com a questão da escola, do contexto, do que agrada, do que não agrada. Enfim, esse é um caso agora bem recente. E um outro, que também agora é bem recente, que os pais vieram para avaliação e não deram muita importância para esse dado, mas a gente anotou. Eu participei da avaliação dessa criança com uma outra profissional e a gente anotou que os pais utilizavam a educação positiva. E aí aquilo me chamou a atenção, fui procurar, falei, gente, que eu já tinha ouvido falar sobre educação positiva, mas não tinha parado para ver a fundo do que se tratava. E o suprassumo, né, da educação positiva é a criança não ser contrariada. Só que é ela não ser contrariada no sentido de você estar ali em torno dela, entendendo o seu desenvolvimento, propondo, né, novas atividades, descobrindo o mundo com ela e qual o pai que hoje em dia tem essa possibilidade de dispõe desse tempo? Então, para eles, na verdade, depois a gente pôde conversar um pouco mais sobre isso, era não contrariar, até porque foi um modelo que, preocupados, eles encontraram que era o que mais se encaixava no período da pandemia. Então, quer o celular? Toma o celular. Quer o tablet? Toma o tablet. Quer comer? Não quer comer? Então, depois come. Tá todo mundo em casa mesmo, ninguém vai sair. E eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu muito com muitas famílias. A gente observa, né? Eu agora acabei de me lembrar de um outro caso de um menino que veio com uma demanda psicomotora. E aí eu tenho profissionais especializados na parte de psicomotricidade, mas eu quis entender. E aí a queixa da mãe, ele não chega perto de nenhum brinquedo. De escorrega, gangorra, balanço. E aí eu perguntei, mas por que isso acontece? Por que você acha que isso acontece com ele especificamente? Ela falou, porque a gente colocava álcool em tudo, e tudo gritava, não pode tocar. Então, os brinquedos é uma coisa que ficou sendo proibida e hoje a criança perdeu boa parte do seu desenvolvimento motor e em relação aos brinquedos especificamente, sim, para ele é um trauma, né? Mas essa outra criança que eu estava falando da educação positiva, era um problema a criança sair do consultório. A gente estimulando, ele tem caracteristicamente um atraso de linguagem, que é uma coisa que está muito comum também por conta desse pós-pandemia, e aí a gente estimulando. A hora em que ele percebia que a gente ia começar a guardar os brinquedos, ia começar a arrumar tudo para se despedir e ir embora. E aí isso aconteceu várias vezes. Aí usamos de algumas estratégias até que teve um dia que eu particularmente tive que atender essa criança. E aí eu comecei com a mãe, eu falei, vem cá, isso acontece sempre. Ela falou, Cida, a gente está num problema que eu tô com medo de ser denunciada para o conselho tutelar. Porque quando a gente contraria essa criança agora, ele faz um escândalo,
que é uma coisa assim, homérica, sabe? E ela falou assim, eu não sei mais o que fazer. E aí eu falei, mas você já percebeu se ele faz isso com outras pessoas? Ela falou, não, a gente já chegou a essa conclusão, a gente já avaliou isso, ele só faz isso comigo e com o pai. Aí eu falei, então, ele já percebeu em vocês alguma fragilidade. Então a gente precisa orientar, a gente precisa modificar isso aí. Aí dei algumas orientações, falei, olha, ele precisa entender em vocês qual é a hora da bronca, a hora do limite, e aí como é que você vai demonstrar isso? Com a sua expressão facial, com a voz que você vai utilizar, com o seu corpo mais rígido, e aí não tem colo, não tem braço, é segurar na mão, é abaixar e falar no olho, para ele entender que com vocês também existe esse limite. Porque o discurso dela, com a avó ele faz isso, com o avô, com os amigos, na casa dos tios, não, é tudo muito, o problema é só comigo, com o pai. Aí agora, ela até se emocionou, essa semana agora mesmo. Eu falei, aí, como é que... E ele saiu da sala, tranquilo, se despediu, guardou tudo, cantou música e tal. Eu falei, e aí, como é que tá esse rapaz? Ela falou, Aparecida, mudou da água pro vinho. Aí eu falei, mas não foi ele que mudou, né? Falei assim pra ela, a gente mudou. Olha, seguimos as suas orientações, tá super funcionando. Tá causando até estranhamento das pessoas da família. Das pessoas dizendo, nossa, gente, o que aconteceu com essa criança? Eu falei, a pergunta tinha que ser, né? O que aconteceu com esses pais? Falei pra ela. Aí eu olhei assim pra ela com os olhos marejados, né? Ela falou, poxa, não sei nem como te agradecer. Eu falei, tem que me agradecer não, querida. Foi você que mudou o seu comportamento. É só isso que eles precisam. É que a gente nesse corre-corre, né? Da vida, acaba não se dando conta de que a criança tem sentimentos. Ela tem a forma dela de interpretar tudo o que está acontecendo no nosso entorno. Seja positivo, seja negativo. E a facilidade que eles têm de absorver o que é negativo, né? E hoje o que a gente mais tem é correria, estresse, tempo para nada, preocupação, né? Tem que fazer planos para nossa vida, para como é que a gente vai sobreviver. Então, as crianças estão, gente, sofrendo com esse nosso dia a dia, infelizmente. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Carol. A gente pode afirmar, então, diante disso que a gente já conseguiu levantar aqui como problemática, né? A clínica psicológica tem tido muito essa procura? Você tem observado, assim, caracteristicamente esse pós-pandemia, com esses pais, com essas famílias buscando estratégias, recursos, como fazer, né? Isso tem feito a clínica psicológica hoje ser mais procurada, né? Já que você até brincou, falou, puxa, a gente brinca, mas na verdade essa brincadeira é coisa séria, muito séria, assim, que todos pudessem fazer terapia. Isso tem acontecido, assim, numa frequência mesmo muito alta? Os pais têm procurado, as famílias têm procurado mais o atendimento psicológico para si, para as crianças? Como é que tem sido isso? Fala pra gente. Então, Cida, essa é uma pergunta complexa. Complexa em que sentido? Né? De fato, eu acho que não só a psicologia, né, mas a fono, né, a terapia ocupacional, eu acho que todos esses serviços aí, eles tiveram uma pedida, um aumento de público muito grande por causa dessa pandemia, pela privação de estímulos, né, pelos aspectos emocionais que resultam, né, nessa mudança também de comportamento muitas das vezes. Mas a gente sabe que há alguns anos atrás a projeção, né, para a depressão, para a ansiedade, para o autismo já eram altíssimas, né? A gente já olhava há 4, 5 anos atrás e falava assim, nossa, daqui a alguns anos vai estar todo mundo ansioso, né? Daqui a alguns anos vai estar todo mundo depressivo, porque pelo caminhar da carruagem, né? E a gente não estava prevendo uma pandemia. Então eu acho que a pandemia ela veio aí para girar a chave e meio que acelerar tudo. Ladeira, exatamente, né? A gente já Empurrou. olhava pro cenário da psicologia, a gente falava assim, gente, as pessoas estão muito ansiosas, o que tá acontecendo, né? E aí com a pandemia, Piorou. né, isso só piorou. E eu acho que junto com isso também os transtornos, né? Eu acho que assim, a gente precisa levar em conta que sim, muitas crianças estão sendo de fato, né, diagnosticadas realmente dentro de um transtorno, mas a gente sabe que existe um fator genético, né, que nós estamos aí sempre nos desenvolvendo, né, cada vez mais. A nossa população hoje em dia é muito grande, então a gente sabe que existem fatores aí muito importantes, genéticos, ambientais. Então, de fato, a procura para psicologia, né, seja nos aspectos comportamentais, emocionais, de transtornos, pedagógicos, assim, disparado. A gente olha para todo canto e a gente fala assim, meu Deus, é aqui, é ali. Então, é muita procura mesmo, né? No meu consultório eu tenho muitas crianças novas, com demandas emocionais muito acentuadas, com crenças muito rígidas, que às vezes eu olho e falo assim, gente, deu tempo de construir essa crença, né? Tão pequenininho, deu tempo de acreditar nisso com tanta certeza, porque eles trazem com um material muito rígido, né? Com um conteúdo muito grande, assim, aquela dor, aquela ansiedade. Eu falo, nossa, é muito real para eles aquilo,
né? E é um processo que às vezes a gente pensa que a terapia é uma coisa assim, que eu vou falar, né? Que é unidirecional. Mas não é. Eu preciso também dessa disposição dessa criança. E muitas vezes essa criança ela tá muito envolvida nessa dor. Ela tá muito envolvida no problema. Que é difícil para ela encontrar uma saída. É claro que também depois que ela encontra, depois que ela vê assim, caramba, isso dá certo. Ela super adere, né, àquela terapia. Mas a gente precisa também dessa disposição da criança, da disposição da família em continuar o processo terapêutico, né? Mas de fato, assim, os aspectos emocionais na terapia hoje, no consultório psicológico hoje, são, para mim, a maior demanda. Embora eu também trabalhe com autismo, né, eu vejo que quando a criança vem com uma demanda emocional para o consultório, é um caso muito desenhado, muito fechado, que você fala assim, nossa, vai dar um tantinho de trabalho pra gente chegar lá, né? Não é uma coisa assim, Carol, que ela não quer mais parar de chupar chupeta. Não é isso. É assim, nossa, ela não abre nem mais as portas de casa, não abre a porta do armário, pelo medo que ela construiu, assim, que é um medo muito irracional, inexplicável, mas que pra ela faz muito sentido. Então, assim, foram sendo construídos muitos medos, muitos temas, assim, profundos para essas crianças durante o período da pandemia, cada criança com o seu contexto, né? Porque a gente sabe que também o período da pandemia foi um momento que a gente descobriu muitos abusos, né? Muitas violências dentro de casa, porque tava todo mundo ali fechadinho a quatro paredes, ninguém sabe o que tá acontecendo, então essas crianças voltaram com pedido de socorro também, né? Assim, com muita coisa que aconteceu ali dentro, que estava enterrado por 1, 2 anos e eles precisavam, né, botar para fora de alguma forma. E junto com isso os pais também, né? Mas a gente já tratou um pouquinho desses temas. Então eu acho que de fato, assim, eu acho que seria até, como eu diria, injusto da minha parte, né, não colocar assim a necessidade. Eu acho que hoje eu entro numa sala de aula para fazer uma visita escolar, né? Eu entro num ambiente terapêutico que às vezes essa criança nem tá, né, de fato com um psicólogo, tá fazendo, sei lá, um tratamento de fono, né? Tá fazendo uma fisioterapia. Eu falo, nossa, essa criança precisa de terapia, né? Ou, nossa, essa mãe. Então a gente entra na escola e a gente fala até assim, essa professora. Essa pediatra. Ai, meu Deus. Então eu olho pra sociedade e às vezes a gente tenta até diminuir um pouquinho esse nosso, né, O o óculos, porque a gente faz assim, a gente fala, Enxerga. meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Porque tá todo mundo precisando de terapia, né? Tá todo mundo precisando de terapia. Realmente, Carol, essa demanda terapêutica, ela tem aumentado muito e a gente não tem pra onde fugir. De fato, a justificativa é esse pós-pandemia, né, que acelerou as nossas vidas e traz aí dessas crianças essas manifestações comportamentais, na verdade, não só das crianças, como você mesmo disse, mas da estrutura familiar como um todo. Eu queria aproveitar esse gancho, Luciana, e te fazer uma pergunta. O que para você, então, depois de fazer, né, já que você diferenciou esses dois públicos, aqueles que já vêm já com uma percepção de que é necessário suporte psicológico, ou aqueles que ainda não conseguem perceber, né, mas vamos falar agora dessa família que realmente procura esse suporte, que procura esse apoio. O que para você, assim, é um diferencial, porque você tem a oportunidade, né, de ver essa criança Sim. antes, durante, depois. O que é um diferencial para esse profissional que atende essa família, que atende essa criança, para que a gente possa realmente falar de resultados palpáveis nas mudanças desses comportamentos? Sim. Primeiro, eu queria colocar uma coisa. Tá difícil conseguir psicólogo, tá? Verdade. Difícil. Verdade. Vocês têm que aumentar o horário de vocês, a agenda, porque a demanda está enorme. Verdade. Eu recebo a demanda, muitas vezes eu tento até encaminhar, dou todos os contatos e as mães têm muita dificuldade de marcar às vezes. Tá difícil, porque tá difícil. Os adultos também estão ocupando as agendas dos psicólogos. Sim. Mas assim, eu continuo acompanhando. Eu, como pediatra e puericultura, eu acompanho crianças do 0 a 20 anos. Tem criança com 20 e poucos anos que já era para ter tomado rumo, mas ainda vai lá para te olhar a garganta. Então, assim, realmente eu faço esse acompanhamento. O pediatra é um médico que fica com aquele ser humaninho pelo menos uns 20 anos. Então, eu acompanho isso. E, assim, faz toda a diferença, realmente, quando
vou falar como leiga, tá? Nessa aula eu vou falar como pediatra, como leiga no assunto de psicologia, mas faz toda a diferença quando existe uma abordagem familiar real, quando existe também essa abordagem na parte do psicólogo, do fono, de saber coisas sobre a escola, a interação com a escola que a criança frequenta. Ou seja, olhar a criança como um indivíduo... Como parte de um todo. Como parte de um todo. Né? E eu vejo isso, assim, isso faz diferença no processo de um modo geral. O trabalho com a família. Né? O trabalho com a família faz muita diferença. Se ficar focando só na criança, a coisa não flui tão bem. Porque, a maior parte das vezes, o problema não é na criança. Então, assim, eu acho que nessa hora a terapia parental faz toda a diferença. Muitas vezes, antes de usar esse termo terapia parental, já houve casos que eu encaminhei a criança para o psicólogo, mas também encaminhei o pai e a mãe. Nem que fosse para terapias alternativas. Eu não tinha muita essa ideia lá no passado, né, de uma terapeuta cuidar da família inteira. Mas isso já foi necessário. Ó, ela precisa da psicóloga, você também precisa, cada um fazendo a sua terapia, para todo mundo se organizar para essa estrutura familiar funcionar. Porque é aquilo... assim, na minha casa, né? Eu na minha casa. Se eu estou desorganizada e eu desorganizo todo mundo à minha volta, todo mundo vai precisar de algum suporte também. Isso mesmo. Então faz muita diferença. A minha percepção é essa, que quando a família toda está envolvida na terapia, mas não é envolvida assim na terapia da criança, a família está sendo tratada. Né? Cada um com seu terapeuta, ou um terapeuta que cuide da família como um todo, isso faz toda a diferença. Eu nem desprezaria o fato de continuar encaminhando esses pais individualmente, Sim. né? Porque eu acho que existe isso, sim. A mãe com suas necessidades, né, específicas. Ela o precisa pai... falar para alguém que não seja o terapeuta do filho Exatamente, dela e do marido né? O dela. pai com as suas necessidades específicas, que às vezes são dores até diferentes que ela só está perpetuando Isso ali aí. dentro da estrutura familiar, mas existe a demanda que envolve essa família, que é sistêmica e que a gente tem que olhar assim, família, tá todo mundo contribuindo para esse problema, não é só essa criança, né? Então, Uma coisa não invalida a outra. eu acho que ainda continua sendo importante que essa mãe individualmente faça a sua terapia, que esse pai individualmente faça essa terapia, mas existe também o momento em que a gente para, todo mundo senta e a gente fala assim, gente, vamos nós, né, terapeuta e família, olhar para esse problema e pensar como é que a gente vai resolver isso, né? Porque cada um tem seu papel, né? Não é só a criança, o papai também tem seu papel. Papai, como que dá para mudar isso? Então, eu acho que é importante manter, né, essa proposta que você, durante a sua carreira, se propôs como pediatra, mas é importante exatamente olhar para essa família e encaminhar para orientação parental, enfim. Eu tenho falado sobre isso atualmente lá no meu Instagram, né? Sobre quem cuida precisa estar cuidado. Como é que a gente vai cuidar das crianças se a nossa saúde está toda ruim, tá um caos? Como é que eu vou conseguir criar um ser humano emocionalmente equilibrado se eu estou emocionalmente destruída, em frangalhos? Então, e não tem como. O pediatra não tem como tratar só a criança. É o binômio mãe-filho e daqui a pouquinho, depois que cresce um pouquinho, é a criança na família. Eu não consigo tratar uma criança só ela, olhar só para ela. Eu preciso olhar para o entorno. O pediatra tem muito essa visão. E ter a parceria, né? E ter a parceria. Porque adiantaria você toda, né, como profissional ter esse olhar, mas a mãe não aderir ao tratamento que você está propondo. Sim. No final das contas, a decisão é dela. Luciana, foi tão importante você falar sobre isso, essa conduta do profissional que, de fato, né, a sugestão do suporte psicológico é para a criança, mas o profissional precisa olhar para essa família como um todo. Eu vou confidenciar um segredo para vocês. Há até bem pouco tempo, existia uma resistência, né, em alguns profissionais que trabalhavam comigo, em ter os pais dentro da sala, né, na hora do movimento, né, do tratamento da criança. E nesse início, e é muito interessante assim, que a prática ensina isso pra gente, né, a experiência. Eu dou o tempo dos pais. Em algum momento, eles é quem decidem que não vão mais entrar na sala, porque já ganharam confiança, o seu trabalho já ganhou credibilidade, mas muito mais que isso, eu noto que o momento em que isso acontece, essa ruptura para que a criança entre sozinha no processo terapêutico, é porque eles já se sentem abastecidos do acolhimento que é necessário, né? E eu já venho falando já há bastante tempo sobre isso, em várias postagens que a gente faz em nossas redes sociais, sobre o que a fonoaudiologia tem a ver com a hora de ir ao banheiro, o desfraude, a hora de dormir, a rotina, a hora de comer, né? Porque as pessoas acabam associando assim, fonoaudiólogo vai tratar da falha da linguagem.
Não, a gente trata, na verdade, da comunicação, né? E a gente está aqui exatamente reunida, uma fonoaudióloga, uma pediatra e uma psicóloga, porque a gente pode falar de um fio condutor em comum que nós trabalhamos e que vai fazer toda a diferença, principalmente nesse pós-pandemia, se ela for muito mais assertiva, que é a comunicação. É a sua comunicação de pai, mãe, você é responsável por um pequeno, por uma pequena, de forma assertiva, que vai trazer ganhos, não é? E que a gente percebe que quando a gente intervém exatamente nesse ponto, a gente consegue algumas mudanças, não é? E aí, eu queria muito poder aproveitar esse gancho, mais uma vez, para poder fazer agora uma pergunta para você, Carol. A gente já falou aqui um pouquinho sobre que sinais, né, que comportamentos, a gente, das nossas muitas falas aqui, já sinalizou o dia a dia, o que tem sido queixa para nós. Mas como que você pode abordar hoje aqui os pais que estão nos ouvindo, que já fazem terapia até, e que inclusive eu quero fazer uma ressalva em relação a esses especificamente, assim, é muito comum, não sei se a doutora Luciana também recebe essa queixa no consultório dela, mas de pais que perguntam para nós lá na clínica, vocês têm psicólogo? Ai, porque a gente está fazendo, mas assim, sabe, não estou vendo resultado, né? E eu vou deixar você responder, né, sobre o que às vezes é necessário para que esses resultados apareçam. Mas que conselhos você daria para quem faz terapia ou até para que critérios, né, se levar em consideração na hora de escolher um profissional para de fato ter esse suporte, ter essa ajuda, né, ter esse apoio e de fato assim conseguir modificar a trajetória dessas crianças e até a própria trajetória, como a gente comentou aqui, né? Eu vou só, antes de você responder, trazer uma ressalva aqui super importante, assim, eu até me emociono de falar, porque esse período de pandemia, para eu particularmente, foi muito marcante. Assim, eu posso falar como vou representar os adultos aqui que estiveram dentro de casa com suas crianças, tendo que fazer home office. Né, eu já tenho aí um pouquinho mais de 40 anos de idade, não vou revelar a minha idade, mas foi o momento mais desafiador da minha vida, gente. E assim, eu me considero uma pessoa que tem boas histórias para contar, assim, histórias de desafios, sabe? Mas esse período foi extremamente o mais desafiador. Assim, eu escrevi muita coisa sobre isso. A imagem mais emblemática que eu tenho é da maçaneta da porta da minha cozinha, porque nos meus momentos de maior desespero eu olhava para aquela maçaneta, eu tinha vontade de virar ela e sair correndo, sem rumo, sabe, assim, gritando, tamanho meu desespero e tamanho, assim, as frustrações pessoais que eu tive por todo esse contexto da pandemia, ter me trazido algumas constatações como pessoa. Tô me tratando, tô fazendo terapia, mas eu não tenho, assim, o menor pudor em revelar isso aqui para quem assistir essa live, foi muito desafiador, para os adultos, principalmente, né? Então, responde para nós, assim, que critérios, né, esses pais devem levar em consideração, que sinais eles podem ter como indicativo para procurar suporte, para procurar apoio, e que conselho a gente pode dar para quem já faz terapia e que tem esse discurso de que não está vendo resultado. Fala aí para nós um pouquinho. Então, Cida, eu vou começar pela pergunta aí do processo terapêutico com os pais, né? Eu acho importante que os pais, no caso adultos, né, pensem que o processo não é do psicólogo. O processo é do adulto que escolheu estar ali, né? E se ele escolheu estar ali é porque ele realmente tinha algo nele em que ele acreditava que precisava trabalhar. Precisava mudar? Precisava melhorar? Não sei. Então, não é 1 hora por semana, né? É desde o momento em que você se insere, que você decide, você toma essa decisão em diante. Dali em diante você está em terapia, você está no processo terapêutico. Você sai dali, é um gancho do que o seu psicólogo falou, você vai pensar durante a semana, você vai se observar, você vai se analisar, você vai de fato se dedicar para esse processo, né? Se debruçar sobre o que foi trabalhado durante 1 hora. Porque 1 hora é muito pouco, a gente vive muito durante a semana. E é nesse momento durante a semana que você vai utilizar esses recursos, esses instrumentos que você adquiriu ali durante 1 hora. Então é importante a abertura, né? De nada vai adiantar você confiar, ó, Lu, tá aqui meu dinheiro, cure, resolve os meus problemas. Isso não vai funcionar, não é assim que acontece, né? É preciso que você se coloque nesse processo, de fato. É igual em academia, não adianta pagar a matrícula, a mensalidade. E sentar lá. Já tô toda fitness, trabalhar. Não, eu vou ter que ir lá e Sentei lá malhar. na cadeira Eu vou ter que ir lá e vou ter que malhar, né? Exatamente, É eu não vou sair, né? Outra Carolina
só porque eu paguei, entrei na sala e depois eu fechei a porta. Não, então é preciso abertura, é preciso dedicação, é preciso análise, né? É preciso, de fato, se inserir no processo. Agora, em relação a escolher um psicólogo para o seu filho, né? É muito importante você ver se nessa primeira conversa você já olhou para esse psicólogo e você falou assim, nossa, essa pessoa, de certa forma, compreende a forma como eu também enxergo o mundo, né? Não adianta nada você... Existe isso, né? Você precisa ter uma conexão. Um certo encontro, né? A psicologia é encontro. É você olhar pra essa pessoa e falar assim, caramba, eu entendi o que ela quis me dizer. Deu match. Tem que dar match. Porque às vezes a pessoa... Tem isso, às vezes as pessoas ou escolhem um psicólogo pra si ou pro filho, só que tá ali sempre em constante dúvida, em constante negociação consigo mesmo. Será que eu fiz? Será que era isso? Será que não era? Então, assim, é você depositar essas confianças e retirar daquele profissional também, né? Ter o retorno daquele profissional de confiança. Então, a gente conseguiu se encontrar, deu certo, as nossas informações, nossos conteúdos, de certa forma, se batem, né? E eu acredito no trabalho dessa pessoa. É claro que a gente... existe esse primeiro mês também, eu sempre falo isso com os pais, eu acho que o primeiro mês é muito importante nessa construção do vínculo, tanto com a criança quanto com os pais. De feedback, de retorno, de inserção, né? De você falar assim, pai, é importante a gente fazer mais isso, se atentar mais aquilo. Então, é importante avaliar também essas qualidades no profissional. De inserção à terapia, porque a criança por si só, né, ela precisa desse entorno, como a gente já falou aqui. E eu acho muito importante também a gente pensar, e isso já é caminhando um pouco para a última pergunta que você trouxe, de que essas crianças, elas são muito boas observadoras, elas observam o mundo o tempo todo, mas elas têm dificuldade de traduzir, né, o que elas estão observando. E por muitas vezes essa tradução se transforma em crenças que não são adaptativas para esse mundo, são crenças errôneas. A gente olha e fala, cara, ele acreditou numa crença errada. Isso não condiz com a realidade, mas é a forma como ele conseguiu traduzir o mundo que ele estava, né, observando. Então, é também olhar com um pouquinho de gentileza, assim, pra essa criança. Ela tá fazendo o melhor que ela pode também, né? É a forma como ela entendeu. Por que ela tá entendendo isso? Que sinais a gente tá dando, né? Como que a gente tá se movimentando aqui dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, que levam essa criança a construir essa crença, né? E que, por consequência, vão aparecer pro mundo em comportamentos. Né? Então isso é muito importante, eu acho que isso pode talvez até tranquilizar alguns pais, né? E eu brinco, eu já conversei isso com a Cida, né? Eu falo, Cida, não necessariamente é o que aconteceu, mas foi a forma como ela entendeu. Não necessariamente aconteceu isso, mas ela entendeu isso. É o conteúdo que ela tem desse evento, né? Vamos validar também isso e trabalhar em cima disso. Inclusive para ajudar essa criança a talvez desfazer algumas crenças que estão muito enraizadas ali. Por isso que o processo terapêutico ele é muito importante. Porque essa criança ela vai estar ali trabalhando de outra forma, porque talvez os pais não tenham esse instrumento, né? E nem essa percepção, essa leitura. Mas ela vai estar ali trabalhando, né? Como que ela pode ir aos poucos, né? Amaciando aí essa crença até que ela se torne uma outra. Porque a gente vai tentar substituir essas crenças por algo que seja funcional, por algo que condiga a realidade. E com isso, né, a gente vai conseguir também orientar os pais. Pai, você já pensou que aquilo assim que às vezes você fala, mas nem é a sua intenção, mas você fala um negocinho aqui que pode ser que somados àquela atitude do dia tal, levaram essa criança a acreditar nisso? Porque é assim, aos poucos. Hoje eu observo uma coisa, amanhã meu pai faz outra, amanhã minha mãe brinca de um jeitinho assim, mas que pra mim pode ser que seja verdade, talvez eu não seja tão bom, e aí já vai criando uma crença ali de que eu não sou tão bom, eu não tenho eficácia nesse mundo. Então, assim, são coisas muito sutis, muito delicadas, mas que levam a crianças a construir crenças. Nós temos crenças. Eu tenho uma crença, você tem uma crença, você tem outra. E essas crenças foram construídas na nossa infância, né? Se a gente trabalha desde a infância, né, ou a adolescência, enfim, no nosso crescimento, se a gente trabalha para compreender essas crenças, avaliar por que elas foram construídas, a gente consegue destituir isso e viver de outra forma. Senão a gente vai levar isso até a nossa vida adulta, né? E por isso que eu falo, assim como a pediatra Luciana trouxe, que é importante a gente aproveitar essa janela, né? É importante se a gente está vendo ali uma necessidade, se a gente está vendo uma dor, a gente está vendo um sofrimento, por que não?
Eu Sim. acho que é mais fácil a gente trabalhar isso do que a gente deixar acontecendo ali até um momento que fica muito difícil, porque aí já tá muito enraizado, a família já tá muito envolvida nesse problema, e aí é um trabalho, né, e é Mais um gasto denso. de energia muito maior pra gente conseguir solucionar esse problema. Porque quando a gente, inclusive quando a gente fala sobre comportamento, né, é muito mais fácil a gente ensinar algo de uma vez correto do que a criança aprender uma coisa que não é tão, né, legal. A gente tem que desensinar para depois ensinar o certo. Olha só, a gente teve 2 trabalhos, né? Então é muito mais interessante que a gente percebendo aquilo dali, a gente percebeu um sinal, um comportamento, um choro fora de momento. Nossa, por que ela tá chorando assim? Um choro dolorido, né? Por que ela tá se machucando dessa forma? Por que ela tem essa timidez? Por que ela traz, né, tantas reclamações? Por que ela nunca consegue ver o lado bom? Por quê? Né? Se a gente está vendo tudo isso aparecendo durante o nosso dia a dia, é porque de fato essa criança, ela tá colocando ali pra gente e é um sinalizador importante de que algo não está funcionando muito bem no mundo interno dela. Então, que nós façamos o máximo para ajudá-la, exatamente para que a gente não precise carregar tudo isso, para que elas não precisem carregar tudo isso até a vida adulta, né? Então eu acho que é super válido, percebendo qualquer sinal, qualquer mudança de comportamento, né? Esses outros exemplos que eu dei anteriormente, que se procure sim um psicólogo, faça uma avaliação com a pediatra, tá dentro do esperado do desenvolvimento dessa criança que ela faça isso, que ela tenha esse comportamento, que ela não consiga alcançar tal habilidade, o que a gente pode fazer para ajudar? Então, eu diria que sim, né? Que qualquer mudança de comportamento a gente precisa sim avaliar, entender por que aquilo está acontecendo. Pode ser que seja algo pequeno e a gente, com um processo simples de orientação parental, a gente consiga já resolver essa situação. Mas talvez essa criança precise sim se inserir no processo terapêutico, os pais também precisem se inserir, e aí leva um pouquinho mais de tempo, mas é visando, né, um futuro melhor ali, um processo também de desenvolvimento e de vida mais saudável. Carol, muito bem pontuado. Né? A necessidade realmente de avaliação do suporte psicológico para a criança, para si próprio. Quem dera se todos pudessem fazer terapia. Eu complemento a sua fala dizendo que terapia psicológica devia ser direito constitucional, porque aí a gente ia ter políticas públicas, né, que nos garantissem esse direito. Mas, aproveitando aqui a deixa, doutora Luciana, que sinais, né, que características e que critérios, na verdade, né, como pediatra, você leva em consideração para fazer essas indicações, que observações você faz e que diferencial até existe, né, nas suas condutas, porque a gente estava conversando até aqui nos bastidores e existe mesmo essa nossa percepção e uma frequência muito grande, assim, eu ouço isso todos os dias, de mães que têm sentimentos em relação aos seus filhos e que foram buscar apoio nos pediatras e que ele pediu para que esperasse um pouco mais, né, que talvez fosse cedo, né, e a gente observa essa diferença na sua conduta e isso faz realmente toda a diferença, né, a gente que tem essa oportunidade de conhecer um pouco o trabalho uma da outra. Então, que sinais, que critérios, né, que diferencial você tem na sua prática clínica com as suas crianças enquanto pediatra? Fala um pouquinho para nós. Então, Cida, como a gente falou na live, em termos de desenvolvimento da criança, saber o que esperar, o que não esperar, a gente tem marcos para seguir. Né? A própria cartilha da criança do Ministério da Saúde, ela pontua esses marcos. E são marcos para o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, aquilo dá um bom norte. E desviou daquilo, eu acho que já é para encaminhar. É como eu falei, uma consulta com fono, psicólogo, TO, desnecessária, não vai fazer nenhum mal para a criança. Perdeu o momento e a janela, vai. Então, talvez até porque eu acho que eu sou um ser humano inseguro. Vou fazer terapia aqui. Eu sou uma pessoa insegura na minha vivência. E, assim, eu percebo algo diferente, eu já quero me respaldar com um profissional que saiba mais do que eu. Isso para mim é muito natural. Talvez a minha terapeuta já me disse uma vez que a minha insegurança, a minha ansiedade, elas podem me conduzir para coisas boas. Aprender a usar o que eu tenho, né, para me fazer bem e para ajudar pessoas, para o bem. Então, assim, a minha insegurança, ela me ajuda, ela me salva muitas vezes, porque se eu tiver na dúvida, eu encaminho. Se eu tiver na dúvida, eu investigo. Eu não fico achando que, sabe? Então, isso é uma coisa da minha personalidade. E a segunda coisa é isso, é eu achar que eu não posso perder tempo.
É eu entender que desenvolvimento é tempo, neurônio é tempo. Perder tempo é perder neurônio. Então, criança, quanto mais jovem, mais esponjinha ela é. Então, esse conhecimento me faz não querer perder esse tempo. Agora, muita coisa, Cida, eu preciso confiar no que a mãe está me dizendo. E eu também tenho como um segundo pilar é esse, né? O primeiro é eu perceber e encaminhar. O segundo é, a mãe está ansiosa, a mãe sentiu alguma coisa, eu valorizo o queixa da mãe. Sabe? Eu procuro valorizar. Mãe conhece filho. Mãe conhece filho. Quando elas falam que tem alguma coisa errada, eu procuro valorizar aquilo. Mesmo que todo mundo fale que não tem, que é coisa da cabeça dela, eu procuro valorizar. Né? E geralmente volto naquela argumentação. Que mal tem passar uma consulta? Que mal tem ir numa consulta com uma psicóloga, com uma terapeuta? Que mal vai fazer? Verdade. Eu não conheço ninguém que tenha ido e isso tenha sido prejudicial. Entende? Então, eu acho que eu peco pelo excesso, mas eu prefiro assim, eu fico mais tranquila. Né? E assim, o meu recado que eu queria deixar para essas mães que estão nos assistindo é esse: não tenha medo. Muita gente acha que o fato de ir no psicólogo ou no terapeuta é receber um diagnóstico, é ser taxado, é ser rotulado. Não é nada disso. Verdade. Não é nada disso. Existe muito preconceito, muito paradigma a ser quebrado. A nossa mente, a nossa emoção é uma parte do nosso eu. Se você tem uma dor de estômago, você vai no gastro, você não hesita. Se o teu clínico fala assim, procura um especialista em gastroenterologia para ver esse estômago, você não hesita em ir. Agora, se o teu clínico fala, procura um psiquiatra ou um terapeuta, você já hesita, você já tem aquele preconceito. Isso até a gente tem que quebrar, né, enquanto sociedade, porque nós somos um todo. Psique faz parte desse todo, desse eu. É isso, gente. A psique faz parte do todo, conforme a doutora Luciana comentou aqui para nós. E assim, nós finalizamos essa tarde maravilhosa com esse bate-papo que nós tivemos hoje sobre o comportamento infantil nesse período pós-pandemia. Eu tenho certeza que tudo que nós falamos aqui agregou muito para você, porque agregou para nós enquanto profissionais. Essa troca foi muito rica e eu espero sinceramente que ela venha se repetir. Esse foi o início, né? Foi o pontapé desse projeto onde ele se chama Vamos Falar, né? E hoje nós falamos sobre o comportamento infantil e vão vir muitos outros assuntos. Espero poder ter a oportunidade de contar aqui de novo com você, Luciana. Com certeza. Com você, Carol. Super obrigada. Foi uma tarde muito rica para nós em relação às informações. E deixa eu dizer para vocês um detalhe. Esse nosso encontro vai ficar registrado no canal da URF do YouTube. E nós também vamos disponibilizar nos canais e nas redes sociais da doutora Carol, da doutora Luciana. E a nossa proposta aqui é que após você assistir, possa nos fazer perguntas. Então, elas lá nas redes sociais de cada uma delas e nós também na da URF vamos abrir para perguntas para que vocês possam se orientar. E o principal que nós conseguimos detectar aqui, conseguimos concluir, né, do nosso encontro, é que terapia, gente, é um caminho de pedras, é um caminho difícil. Mas nós te damos a mão e a gente caminha junto, porque é muito mais fácil você poder ter companhia e até é muito mais seguro ter companhia nessa trajetória e nesse percurso. E que bom, eu também costumo dizer que a vida nos traz bons encontros. E essas duas pessoas que estão aqui são 2 bons encontros que eu tive e foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Eu espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu. Até a próxima, pessoal! Até a próxima, gente. Tchau, tchau.